Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de abril, nós vamos meditar de 2 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos ver hoje, a história de uma mulher muito ruim. O nome dela chamava-se Atalia. E ela vai usurpar o trono que era do seu filho, matando todos os herdeiros do rei. É isso mesmo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs ele e sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e este não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor por 6 anos. E nesse tempo, sabe quem reinou? Atalia, a própria. No 7º ano, o sacerdote Joiada chamou os capitães dos cairos, da guarda, e fez entrar na presença da casa do Senhor. E fez com eles uma aliança, um juramento na casa do Senhor. E aí, depois desse juramento, o sacerdote mostrou a eles o filho do rei, o herdeiro, que tinha sido escondido e não tinha sido morto pela avó, a Acasias, Já se passaram 6 anos. E aí nós vamos ver que montaram uma estratégia para proteger esse menino, Então guardaram ele, E aí todos esses comandantes fizeram guardas, montaram escalas de guarda para que fosse preservado a integridade, física, a integridade desse pequeno herdeiro, E aí o texto fala que mais na frente, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram: "Viva o rei!" E foi uma grande celebração. Ouvindo a avó Atalia, que se fez rei, rainha sem um rei, o texto fala que o clamor do povo, o barulho, vinha da casa do Senhor. E ela olhou e eis que o rei estava junto da coluna, segundo costumes, e os capitões, os tocadores de trombeta junto ao rei. E todo o povo da terra se alegravam. Então Atalia rasgou o seu vestido e clamou: "Traição, traição!" Olha só quem fala traição, Pois é. E aí Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas de fazer ela sair do lugar para que não a matassem, na casa do Senhor. E aí lançaram mão dela e levaram ela estrada fora dos cavalos, E ela se foi da casa do rei, aonde ela foi morta. E aí nós vamos ver que Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. O sacerdote, ele vai tomar a frente aqui. Sabe por quê? Porque ele era apenas um menino. O texto, o versículo 21 do capítulo 11, fala que Joás, ele tinha 7 anos quando o fizeram rei. Então, ele não tinha, ideia daquilo, da responsabilidade, Ele não tinha maturidade para administrar. Então, Joiada, que era o sacerdote, ele chama o povo para esta aliança
com o Senhor e com o rei, né? E aí o povo entrou na casa de Baal, derribou, despedaçou os altares, as imagens, né? Os sacerdotes de Baal foram mortos perante o altar. E aí nós vamos ver que os capitães da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram na casa do Senhor o rei pelo caminho da porta dos guardas. Vieram à casa real e Joás sentou-se no trono real. Alegrou-se todo o povo da terra. E a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia. Então você imagina quem era essa mulher, né? A atrocidade que ela fazia no comando do povo, né? E era Joás da idade de 7 anos. No capítulo 12 nós vamos ver então o reinado desse pequeno Joás, né? Que tinha 7 anos. No 7º de Joás, no 7º ano, começou Joás a reinar. E ele reinou 40 anos em Jerusalém, né? E o nome da sua mãe era Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joaida o dirigia, né? Então a gente está vendo aqui que Joaida foi o grande mentor desse pequeno rei chamado Joás, né? Ele orientou e o melhor, ele levou Joás a caminhar no caminho que o rei deveria caminhar temendo ao Senhor, né? E aí nós vamos ver que o povo nessa época ainda subiam aos altos montes, né, para queimar incenso e a sacrificar. E aí disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro e todas as coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a taxa pessoal, resgate de pessoas, segundo a sua avaliação, o dinheiro deve ser recebido pelo sacerdote e eles devem reparar os estragos da casa aonde quer que se encontre. Ou seja, o templo do Senhor estava totalmente abandonado, né? Na época onde Atalia reinou, usurpando o trono, né, do seu próprio filho morto, e o povo se afastou totalmente, era uma mulher perversa, idólatra. E aí Joás começa a pedir para que se levante recursos para que a casa do Senhor seja reparada, né? E eles vão começar a arrecadar, e o rei vai ver, né, e também o sacerdote, que passado o tempo, o dinheiro era arrecadado, mas ninguém se levantava para fazer a obra, né? E aí o sacerdote tomou uma caixa, fez uma tampa num buraco, pôs ao pé do altar, parecendo aqui um gasofilácio, não é? Pois é, e ali era guardado, todo mundo que entrava no templo depositava ali a sua oferta, né, destinada para esse fim específico. E aí nós vamos ver que eles pegavam essa arrecadação e eles pagavam carpinteiros, edificadores, reparadores da casa do Senhor, como também pedreiros, cabouqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para reparar os estragos da casa do Senhor. Tudo isso está relatado no capítulo 12. E aí nós vamos ver que no capítulo 13, vamos ver o reinado de Jeocás. No 23º ano de Joás, filho de Acazia, que reinava onde? Em Judá. Aí agora nós vamos ver o paralelo, né? Começou a reinar Jeocanás, filho de Jeú, aonde? No reino norte, né? Reino sobre Israel. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar Israel, né? E pelo que se acendeu a ira do Senhor sobre Israel, que vai os entregar nas mãos de Azarel, rei da Síria, né? Então a gente vê que
a Síria era uma grande inimiga aqui, né? E aí nós tínhamos visto não só, né, a figura de Ben-Hadad e agora a figura de Hazael, rei da Síria, né? E aí nós vamos ver que Jeocás, quando ele percebe que ele estava em apuros na mão do rei da Síria, ele começa a suplicar ao Senhor, né? E aí o texto fala que o Senhor ouviu a voz dele e viu a opressão que o rei da Síria atormentava Israel. E o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes, né? E aí no 37º ano de Joás, ó, já 37, tá vendo? Rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeocanás, são nomes bem parecidos, né? Lembra de Jeocanás, que era rei sobre o reino norte? Pois é, o filho dele começou a reinar sobre Israel em Samaria, que era a capital de Israel, capital do reino norte. E ele vai reinar 16 anos. Então aí você vai vendo que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, conduziu o povo, resgatou o povo, né, na adoração ao Senhor. E aí nós vamos ver que ele tem um reinado longo. Em contrapartida, Jeocanás, que fez o que era mal aos olhos do Senhor, não teve um reinado. Apesar de ter se arrependido, o reinado dele foi curto. E aí nós vamos ver que o filho dele vai reinar no lugar dele, né? E o texto fala que ele também faz o que era mal aos olhos do Senhor, né? E ele não se apartou de nenhum pecado daqueles praticado pelo pai. E aí nós vamos ver a profecia final de Eliseu, que estando Eliseu padecendo de uma enfermidade que ele iria morrer, Jeoás, rei de Israel, que era filho de Jeocanás, desceu para visitar. Olha só, né? Mesmo fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ele reconhecia quem era o profeta, o santo homem de Deus. E ele chora, né? No leito de morte de Eliseu, né? E ele usa a mesma expressão que foi usada quando Elias é tomado. Olha só, meu pai, carros de Israel e seus cavalheiros, né? É isso que o rei fala no leito de morte de Eliseu. Então Eliseu diz para que ele tomasse um arco com flechas, né? E acertasse a flecha através da janela. E aí ele faz, né? Ele atira. E o texto fala que ele fala, né? Eliseu fala para ele: esta é a flecha da vitória do Senhor contra os sírios. E Eliseu espera que esse rei ficasse atirando várias vezes a flecha. Só que o rei faz 5 ou 6 vezes. E Eliseu, no leito de morte, se enfureceu com a atitude do rei, dizendo: você tinha que atirar todas as flechas, né? Porque contra o rei da Síria você não pode bobear. E aí nós vamos ver que morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeocanás, retornou à cidade às mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeocás o feriu e recuperou a cidade de Israel, conforme a profecia de Eliseu. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos o nosso coração diante de ti. E queremos aprender com esses reis para atentarmos no nosso caminho e fazermos o que é bom aos teus olhos. Porque com certeza, Senhor, obedecendo os teus mandamentos, seremos abençoados enquanto vivermos nessa terra. Colocamos diante de ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.